versículo para ler, que não faz parte da mensagem, mas eu quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 1, o verso 2 e o 3. Eu me coloco diante dessa igreja, pastor, como Paulo se colocou diante da primeira igreja, na igreja de Tessalonicenses, na sua primeira carta, e disse assim, no versículo 2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos, diante de nosso Deus e Pai, a operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é dessa mesma forma que eu me coloco diante dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Já tinha ouvido falar muito, pastor, a igreja mantenedora da Cristolândia de Campo Grande, a igreja que construiu a lavanderia da Vila Minha Pátria. Com certeza já tinha ouvido falar dessa igreja, mas hoje eu estou podendo ver e experimentar o calor que é ser abraçado por essa igreja. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado por compartilhar-nos conosco dessa obra missionária. Eu quero falar para alguns irmãos agora, trazer alguns dados, porque eu sou missionário desta igreja, apesar de nunca ter vindo aqui, mas com certeza eu sou missionário dessa igreja, porque essa igreja ela acolhe missões, ela apoia missões, e nós devemos prestar algum relatório disso, devemos falar para os irmãos do que tem acontecido nas nossas frentes missionárias. Quero começar passando um slide aqui, e passar alguns números para os irmãos. Só que esses números, antes disso, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Felipe Alves, eu trabalho ali na sede de Missões Nacionais, então eu vi o irmão Ronald aqui, ali, o irmão Ronald, graça e paz, meu colega de trabalho lá, ele sempre me apoia ali, me dá uma ajuda, que trabalha conosco também. Eu acho que deve ter, será que tem mais alguém aqui que trabalha em Missões Nacionais? É bênção. Olha ali, Débora, é bênção. E aí eu quero falar para os irmãos alguns dados, meus irmãos, do que tem acontecido nas nossas frentes missionárias. Só que eu quero falar para os irmãos, quero convidar os irmãos a olhar isso não apenas como números. Apesar de serem números, não são só números. Não são só números. Quando a gente fala só de batismo, meus irmãos, no ano de 2023 nós tivemos 1.164 batismos nos nossos campos missionários. Agora, já é um número bem grande, não é isso, pastor? 1.164 pessoas batizadas. Agora, se você encarar o cenário que isso é feito, 1.164 pessoas batizadas são ribeirinhos que dificilmente ouvem falar do Evangelho. São esses garotos que a gente tira das ruas, que outrora, há uns 6 meses, 8 meses, há 10 meses atrás, estavam numa calçada usando droga. São afegãos que outrora odiavam o Evangelho e hoje estão sendo batizados com as orações, com o apoio desta igreja. Meus irmãos, isso é maravilhoso, saber que nossas orações, que nosso apoio financeiro, que nossa ida, isso transforma vidas. Nossa operosidade, como Paulo disse aqui na carta de Tessalonicenses, essa instrumentalidade da igreja, a igreja se permitir ser usada por Deus, é um ponto crucial nisso. A gente pode ver esses números, 1.079 missionários nos campos, 1.079 missionários, fora os 575 radicais no ano de 2023, permanecem lá com as orações dessa igreja, uma igreja que segura as cordas, que não abandona o seu missionário. Meus irmãos, o calor que eu senti ali, com as irmãs orando por mim, meu Deus, estou pronto para mais de 10 anos, glória a Deus por isso, meus irmãos. 6 novas igrejas organizadas e 41 novos projetos, olha só que maravilha, isso no ano de 2023, ano de 2024 tem mais, pode passar, tem mais ainda no ano de 2024 que a gente não vai trazer no ano que vem, se Deus quiser. São 150 crianças acolhidas, 33 mil crianças alcançadas com o programa Viver, 33 mil. Meus irmãos, esse foi o ano passado, 2023, nesse ano, pastor, agora, nesse mês, nós já estamos com 29 mil crianças alcançadas, esse mês. Então, até dezembro, a gente alcança as 50 mil para a honra e para a glória de Deus. 50 mil crianças alcançadas em todo o Brasil. Olha só, são 50 mil crianças, são 50 mil sementes plantadas ainda crianças para essa nova geração. E isso com o apoio, com o financiamento, com as orações, com a ida dessa igreja. Isso é maravilhoso, saber que essa igreja participa disso. Isso é as missões dessa igreja. Nós somos missionários dessa igreja aqui. 298 alunos matriculados no Colégio Batista, 246 acolhidos musicalizados pelo Som da Missão. Os irmãos conhecem o projeto Sons da Missão? Acho que o Sons da Missão já cantou aqui, não já? Ainda não?
Vai cantar, se Deus quiser. O projeto Sons da Missão é o projeto de música que nossos acolhidos da Cristolândia fazem. Algum de vocês toca alguma coisa no Sons da Missão? Olha ali, ó. O rapaz ali já toca. Pastor, é o seguinte, a gente entende que a música é uma das ferramentas que Deus usa para a transformação de vidas. Tentou usar ali na vida de Saul, usou na vida de Davi. A música é um instrumento assim maravilhoso de evangelismo. E Deus, ele usa nos nossos missionários que têm esse talento com música e para dar aula de música para os nossos acolhidos. Nós temos acolhidos que com 1 ou 2 meses de Cristolândia já está tocando um instrumento. Ele diz que não, mas para mim parece de forma profissional. Uma coisa assim que o humano não explica. Humanamente aquilo não se explica. E você vê aquilo, aquece o coração de saber, cara, há 2 meses atrás esse cara estava no fundo do poço. No fundo do poço. E agora está ali, na frente de uma igreja, tocando um violão, um teclado, um sax, uma coisa maravilhosa. E no ano de 2023 nós tivemos 246 acolhidos musicalizados, ou seja, a galera que já começou não, que já está tocando por aí. Você imagina esse cara quando sair da Cristolândia já vai ser levita de uma igreja, no mínimo, é daí para frente. Eu tive a oportunidade de acolher de tirar ele da Cracolândia, o Ícaro. O Ícaro, eu tive a oportunidade de ver ele tocar, acho que o pastor talvez conheça a Memorial de Brasília, uma igreja bem grande, né? Você viu? Eu tive a oportunidade de ver Ícaro tocar piano, cara, piano, lá na Memorial de Brasília. Gente, eu chorava feito criança em ver aquilo. Sabia que eu peguei aquele menino que quando eu tirei ele da Cracolândia, ele não aguentava nem andar direito, estava pesando 42 quilos. Um menino da minha altura, pesando 42 quilos. Ele não aguentava andar e eu tive que ajudar ele a carregar ele. E ver ele tocar piano na frente de uma igreja. Gente, aquilo não transforma só eles, me transformou. Quando a gente fala que Jesus transforma, quando a gente lê essa frase, não é só eles não. Eles me transformaram, Jesus me transformou através deles. Isso é maravilhoso. Pode passar. O desafio das drogas no Brasil. Hoje, meus irmãos, a gente encontra esse cenário. É um cenário assustador. A gente sabe que essa igreja já é uma igreja missionária, então como falar de missões para uma igreja que já é missionária? Aí eu lembro aqui a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele fala gente, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Em tese, eu não tenho nada o que falar, mas Deus quer nos falar algo. Esse é o cenário que a gente desafia, pastor. Olha que desafiador. 227 mil pessoas no Brasil em situação de ruas. É um aumento de 935% em 10 anos. Ou seja, nos últimos 10 anos, o nosso cenário piorou quase 1000%. Esse é o desafio. A gente atirou lá das ruas 1.079, mas entraram nas ruas muito mais do que a gente tirou. O nosso desafio é muito grande. Se nós tiramos 1.000, ainda tem 227 mil pessoas para nós tirarmos. 227 mil é um número muito grande, meus irmãos. É um cenário muito desafiador. E isso só no Brasil, levando em consideração só o Brasil. Só na Cristolândia, ou seja, só o desafio da Cristolândia. É algo assim tremendo. A gente tem que se posicionar. Nós, como cristãos, temos que nos posicionar. Nós temos que falar, isso não é um desafio do Brasil. Isso não é um desafio do governo do Brasil, não é um desafio de político. Isso é um desafio nosso. É um desafio nosso de levar a palavra de Deus. É um desafio nosso, meus irmãos, de falar que Jesus transforma, porque só Ele é quem transforma. Só Jesus quem pode transformar essas vidas. Pode passar. Só Jesus que pode transformar essas vidas. E a Cristolândia, ela entendeu esse chamado. Essa igreja que apoia a Cristolândia entendeu esse chamado. A gente já começou a fazer algo. Nós temos nas Cristolândias do Brasil 850 vagas. Se Deus quiser, a gente bate as 1.000 vagas nesse ano. A gente está querendo ampliar aí para 1.000 vagas esse ano, se Deus quiser. Sim, mas é um desafio muito grande. Um custo de um acolhido só é algo assim, os irmãos não têm noção. Talvez tenham, porque nos ajudam muito, né? Talvez tenham noção, mas é algo muito grande. Agora, manter 1.000 vagas é uma coisa, um custo exorbitante financeiramente falando. Mas Deus tem dado graça, porque se você for parar para fazer as contas, a conta não fecha. A conta não fecha. Mas Deus tem dado graça, tem levantado igrejas, pessoas como vocês, que se posicionaram, que entenderam aquele desafio do Brasil e começa a fazer algo, começa a entender, eu não posso ficar indiferente diante desse cenário, eu não posso ficar calado, eu tenho, como a irmã disse, eu tenho que falar, eu não posso me calar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer algo, seja orando, seja contribuindo, seja indo, eu tenho que fazer algo. Nós temos
tivemos aí no ano de 2023, 3.479 pessoas acolhidas na Cristolândia. Talvez esses 3.479 não tenham terminado o processo, mas a semente foi plantada. Eu mudo meu nome se alguém entrar na Cristolândia e não ouvir falar da palavra de Deus. No primeiro dia, lá na triagem, quando o cara está saindo da rua, a primeira coisa que a gente faz antes de dar o café da manhã para eles é falar da palavra de Deus. Então, são 3.479 pessoas que ouviram falar da palavra de Deus. A semente foi plantada. Nós plantamos a semente. São 316 decisões por Cristo, 174 marcados, reinseridos no mercado de trabalho ou no âmbito familiar. Esses reinseridos no mercado de trabalho no âmbito familiar é que, de alguma forma, nós contribuímos para ele regressar à vida que ele tinha. Então, eu lembro do Edson, um amigo meu. O Edson, ele passou por um cenário assim, que as drogas destroçaram a família dele. E eu lembro que eu ligava para a filha dele todos os dias, todo fim de semana. No fim de semana eles têm o direito de ligar para a família. E eu ligava para a filha dele, nós conseguimos localizar o telefone da filha dele. A filha dele não queria nem papo com ele. E eu ligava e falava: ô Kênia, fala com seu pai. Ela: eu não quero falar com esse cara não, esse cara não é meu pai não. E eu orava incessantemente por aquele cenário. Eu tive a oportunidade, meus irmãos, de levar o Edson para ver o nascimento do neto dele, lá no hospital. De ela me ligar e falar: Felipe, queria falar com o papai. Eu falei: meu Deus, cara. No cenário que, quando aquele cara chegou lá na Cristolândia, aos meus olhos parecia impossível, mas eu não perdi a fé. Eu permanecia a orar. Eu ligava para ela: eu, Kênia, eu posso menos orar com você? Ela: pode, mas não quero falar com, papai, com aquele cara não é nem meu pai. E até que momento ela começou a falar: cadê o papai? Eu falei: tá ali. Você quer que eu chame ele? Não, quero falar com ele não. Chegou o momento que ela: cadê o papai? Eu falei: tá ali. Chame ele para orar com a gente. Eu falei: na hora, chamo. Meu coração se encheu de alegria. Agora são 174 pessoas que foram reinseridas de alguma forma no âmbito familiar ou no mercado de trabalho. Meus irmãos, ver esses garotos aqui, de amarelinho ainda, é um testemunho vivo de que Jesus transforma. Jesus transforma, e eis aqui a prova. Eis aqui a prova. Nós somos prova disso, porque eles não foram os únicos transformados por Jesus. Eu fui transformado por Jesus. O meu pecado pode não ter sido as drogas, mas foi um, sei lá, qualquer outro. Nós, cada um aqui é testemunho vivo de que Jesus transforma. E se nós somos essas testemunhas, nós temos que testemunhar. Nós temos que falar. Eu não posso ficar calado e indiferente diante desse cenário. Pode passar. Eu não posso ficar calado e ser indiferente diante desse cenário. E tendo esse cenário, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Lucas 14. Vamos ler a partir do verso 15. Quando eu digo para os irmãos que nós não podemos nos calar diante desse cenário, nós temos que testemunhar, nós temos aqui a parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete, ela mostra um cenário bem semelhante ao que nós vivemos hoje. A partir do verso 15, diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está pronto. Mas todos eles, por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e precisei ir vê-lo. Peço-me que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-me que desculpe-me. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo isso ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas da cidade, pelos becos, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia.
Querido Deus e Pai, nós te damos graça pela Tua palavra que é ricamente abençoada, Deus. Queremos te pedir, Deus, que prepare os nossos corações para receber a Tua palavra, Deus, e usa-me como um instrumento Teu, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Usa-me, Pai, para falar somente aquilo que o Teu Santo Espírito quer falar, Deus. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos um cenário que nós vivemos semelhante ao de hoje. Um cenário onde o Senhor fez um convite sobre um grande banquete. Esse grande banquete, os irmãos já entendem o que é. Só que Ele fez esse convite, e no primeiro convite, foi-lhe apresentado 3 desculpas. Desculpas que muitas das vezes nós apresentamos diante de Deus para o convite dEle. O primeiro, teve até um pastor uma vez que fez uma analogia, que o primeiro, meus irmãos, ele foi ver o mundo. Ele comprou um terreno e foi vê-lo. O segundo foi experimentar o mundo. Ele comprou umas 5 juntas de boi e foi experimentar. E o terceiro, ele casou-se com o mundo. Ele comprometeu-se com o mundo. Então, olha só que 3 desculpas. O primeiro foi ver o mundo, o segundo foi experimentar e o terceiro comprometeu-se, casou-se. Nós não podemos colocar desculpas diante do convite de Deus. O convite foi feito. Eu lembro quando o convite foi feito a mim. Eu nasci num lar cristão, sou cristão batista de berço, mas por circunstâncias e fraqueza espiritual, eu acabei tomando caminhos diferentes. Eu não me desviei da igreja, mas eu vivia, meus irmãos, uma vida medíocre diante de Deus até o ano de 2017. Eu fazia o mínimo necessário que eu achava que precisava para ser salvo. Na minha cabeça era isso. Se eu só fizer isso, ou seja, se eu só aceitei Jesus como meu Salvador, eu já vou ser salvo. E é isso, está de bom tamanho. Não preciso fazer mais nada. Eu colocava desculpas diante de Deus. Ele me convidava. O convite estava diante de mim todos os dias, até o ano de 2017. Eu me lembro que no ano de 2017 eu fui para um acampamento. E nesse acampamento foi cantado um louvor que eu lembro até hoje. Aquele louvor que diz assim: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Meus irmãos, que lindo, cara. Esse louvor transformou a minha vida naquele exato momento, porque eu pude presenciar um milagre. E não foi um milagre qualquer não, é o maior milagre de Deus, que é a transformação de uma vida, é o Jesus transforma. Eu vi que Ele tem poder para salvar. Ele salvou uma garota na minha frente, uma garota que o cenário dela era muito pior do que o meu. Ela tinha 14 anos, meus irmãos, desculpa a palavra, ela era garota de programa, e ela teve a vida transformada naquele acampamento. Ela teve a vida transformada naquele acampamento, e eu falei, caraca, Deus é maravilhoso, transformou a vida dela. E por um instante Deus falou ao meu coração, o Espírito Santo bradou ao meu coração, Ele falou, eu não salvei só ela não, eu salvei a você também. E eu entendi que Ele tem poder para salvar. Em 2017, abril de 2017, a minha vida transformou, deu uma guinada. Eu comecei a querer, o coração ficou em chamas, comecei a querer fazer alguma coisa. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me posicionar. Eu sou cristão há tantos anos, mas nunca me posicionei como cristão. Nunca fui testemunho fiel, nunca vivi de modo digno do Evangelho de Cristo. Agora eu tenho que fazer algo. Vou começar a mudar a minha vida. E aí, primeira coisa, o coração pegando fogo, fui lá na faculdade, comecei a fazer um pequeno grupo. O meu pequeno grupo lá dentro da faculdade, pastor, era tudo ateu. Era mais ou menos uns 14 ateus. Eu meti logo doido. Eu falei, meu Deus, se é para pegar desafio, eu vou pegar logo o maior de todos. Eu, o mais burro da classe, só gente inteligente, estudada lá. E os caras começaram a me fazer pergunta: se Deus é Deus, por que Ele faz isso? Eu, meu irmão, porque Ele é Deus. Ele quer fazer, Ele faz. Se Deus é Deus, por que Ele não faz nada diante dessas guerras que estão acontecendo? Era o dia todo eles me atacando pedrada. E eu só orando incessantemente por eles e chamando, vamos lá, vamos conversar sobre Deus. O meu pequeno grupo era isso, eu chamava eles para conversar sobre Deus e eles iam para escarnecer. Eu lembro que até o final da faculdade, o João Diego, o ateu mais feroz deles, o mais inteligente, o mais sábio, todo dia me fazia pergunta. Quando dava 7 da manhã, a primeira coisa que ele fazia era mandar mensagem. Quando via algum cenário devastador, alguma catástrofe, alguma guerra, ele já mandava para mim: se Deus é Deus, por que Ele não impede isso? E eu lembro da última pergunta que João Diego me fez, no último dia de aula na faculdade. Ele disse: Felipe, como que eu faço para seguir a Deus? Meus irmãos, nós temos que falar de Cristo, quando é oportuno e quando não é. Para mim, eu poderia desafiar aquele cenário e dizer:
Não é oportuno falar de Cristo. Eu vou falar de Cristo para ateu? Vou procurar gente que está com o coração aberto para ouvir. Mas nós temos que falar de Cristo quando é oportuno e quando não é. Às vezes o cenário parece desfavorável. Jeremias pregou para uma população que não ia ouvi-lo, e ele já sabia que não ia ouvi-lo, mas mesmo assim pregou. Mesmo assim pregou. É em tempo e fora de tempo. Nós temos que falar, como disse a irmã. Nós temos que falar. Não tem um cenário. Não tem um cenário legal. Meu irmão, é no Uber. Eu sou acostumado a pregar para Uber. A minha vida é pregar para Uber. Os Uber devem estar me odiando. Ele não tem para onde ir, ele vai ter que me levar no meu destino. Eu aproveito. Se entregar o microfone para mim no velório, pastor, eu vou pregar no velório. Mas é em tempo e fora de tempo, meus irmãos. Temos que nos posicionar como o corpo de Cristo. Quando foi dito para Pedro, ele estava pregando e disseram para ele, você se cale. Ele disse, eu não posso me calar, porque se eu me calar, as pedras vão se levantar e vão começar a falar. Meus irmãos, não deixe que pedras façam o seu trabalho. Não deixe que pedras se posicionem e você não. Foi nos dado essa grande comissão. Nós fomos comissionados a falar de Cristo. Nós somos comissionados a fazer missão. Essa igreja já faz, pastor. Mas podemos melhorar. Podemos fazer mais. Eu tenho convicção disso. Podemos fazer mais. Podemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Agora, quão grande desafio é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Meus irmãos, a minha caminhada avançou um pouco mais de 2017 e eu terminei a faculdade. Eu confesso para os irmãos que eu comecei a agir um pouco como Jonas, porque o cenário que Deus colocou diante de mim era largar tudo que você tem, tudo que você está fazendo e vai. Eu não sei qual é o seu desafio, você jovem, você adolescente, você criança, eu não sei qual é o desafio que Deus colocou no teu coração. Talvez não seja o mesmo que eu de ir, não sei. Mas eu comecei a agir como Jonas, eu comecei a fugir, eu falei, largar tudo que eu tenho. Meus irmãos, eu sou formado em engenharia civil, eu sou pós-graduado em grandes estruturas de concreto, e quando eu estava, antes de vir para o campo missionário, eu trabalhava na construção de um aeroporto. Eu ganhava muito bem. Eu era um engenheiro responsável pela construção de um aeroporto. E Deus falou, larga tudo e vai. Por algum tempo eu falei, Deus, mas eu posso te glorificar aqui. Ele falou, larga tudo e vai. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de largar tudo e ir, minha mãe não gostou muito da ideia, não. Ela falou, o quê? Meu filho, eu investi tanto, estudou tanto para ser missionário, viver pedinte. Falei, minha mãe. Aí eu lembro que quando eu falei para o meu chefe, estou largando tudo, estou pedindo demissão. Ele, tu vai fazer o quê, cara? Eu falei, vou ser radical. Ele, o que é isso? É um programa que a gente trabalha assim, o melhor emprego do mundo. E ele disse, quanto estão te pagando lá? Eu cubro. Eu falei, tu não cobre não. Você não cobre? Meus irmãos, foi desafiador. Não foi fácil. Mas o convite foi feito. Uma coisa que eu entendi aqui da parábola do grande banquete, ele disse, vai, olha o que o Senhor falou para o seu servo, vai, chame a todos, porque o banquete já está pronto. Ele não foi preparar o banquete, já está pronto. É urgente. Eu poderia falar, não, eu vou esperar ficar velho e me aposentar e eu vou fazer missões. Não temos mais tempo. É urgente, essa obra é agora, meus irmãos. É agora, é hoje. Eu tenho que ser relevante, eu tenho que falar de Cristo hoje, é agora. É em tempo e fora de tempo, porque nós não temos mais tempo para perder. E eu decidi largar tudo e ir. Ninguém gostou, minha família disse que eu estava ficando doido. O meu irmão chegou comigo, pastor, e falou assim, Felipe, por que você não fica aqui, trabalhando na sua área e sustenta 3 missionários lá? O teu salário dá para isso. Aí eu falei, mano, eu não tenho uma resposta para você, mas eu sei que eu tenho que ir. E depois essa resposta chegou no meu coração. Deus falou para mim, não terceirize o seu chamado. Se Deus chamou você, é você. Não é, eis-me aqui, envia o pastor Bresciani. Eis-me aqui, envia os meus irmãos ali da Cristolândia para cantar no coral e fazer alguma coisa. Não, é eis-me aqui, envia-me. É eu. Eu não posso deixar, eu não posso confiar que outro vai falar de Cristo. É eu. Talvez alguém vai falar de Cristo, e sim, tem muitos fiéis que vão falar. Mas se você foi chamado, não negligencie, não terceirize o seu chamado. Seja você a testemunha fiel de Cristo. Seja você a falar de Cristo. Eu lembro daquele louvor, eu vi que essa é uma igreja que gosta dos corinhos antigos, eu também gosto, pastor. Eu lembro de um louvor bem antigo, que talvez a igreja conhece. Com clamor, com valor, sem temor, por Cristo pronto
prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Meus irmãos, a caminhada não é fácil, mas nós cantamos, por Cristo prontos a sofrer. Você está pronto para sofrer por Cristo? O convite foi feito. Olha só que interessante, o convite foi feito e nós temos que estar pronto a sofrer por Cristo, porque não vai ser fácil. Se vocês me perguntarem que a minha caminhada até que foi só um mar de rosas, não foi. O meu aniversário agora, em julho, foi no mês que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu comemorei com o pastor Nelson e Ivone, talvez vocês conheçam. Eu conheci eles há 2 dias. Sentei eu, a esposa do pastor Nelson, a dona Ivone, e o pastor Nelson. Eles pediram uma pizza e nós comemos, com 2 pessoas que eu conhecia há 2 dias. Eram as pessoas que eu conhecia há mais tempo aqui no Rio de Janeiro. Eu comemorei com pessoas que eu conhecia há 2 dias. O coração apertou, dolorido, e eu falei, Deus, eu não preciso disso. Aí ele fala, a minha graça te basta. Você não canta por Cristo pronto a sofrer? Então esteja pronto a sofrer por Cristo, pronto a falar. E eu quero voltar aqui para o texto, meus irmãos, quando ele diz o seguinte, algo bem interessante. Depois das desculpas, uma coisa interessante é que o Senhor se irou com o seu servo, porque o servo voltou de mãos vazias. Olha que interessante. Meus irmãos, não volte de mãos vazias para o seu Senhor. Não volte de mãos vazias. E o cenário aqui não parecia favorável para o servo, porque não era o servo que não estava chamando, eram as pessoas que não estavam indo. O cenário não estava favorável. Não era fácil. Mas, se uma hora você foi convidado a sentar-se à mesa, depois você é convidado a se levantar e ser servo. A gente tem uma hierarquia bíblica que a gente costuma dizer, que é de não crente a crente, de crente a líder e de líder a servo. O maior de todos é o servo. Ali o pastor servindo a todos. Glória a Deus. O maior de todos é aquele que serve. E nós somos chamados não para sentar em banco de igreja, nós somos chamados para servir, para ser servos e para não voltar de mãos vazias diante do Todo-Poderoso. Você imagina o cenário, você está lá diante do grande juiz naquele dia do juízo final e ele falar, cadê? Te dei vários talentos, e o que você fez? O que você fez? Não se apresente diante de Deus de mãos vazias, meus irmãos. Não seja o servo negligente, seja aquele servo operoso e praticante, aquele servo que ouve a palavra e a pratica, como diz lá em Tiago. Aquele servo que faz alguma coisa que é relevante, que faz a diferença. Eu, por muito tempo, mesmo depois de 2017, da minha transformação de vida, eu fui ouvinte negligente. Eu fugi do meu chamado. Mas quando eu decidi aceitar esse chamado, quando eu decidi falar, Deus, agora eu me entrego por completo, não tenho mais reservas, e vi. Eu experimentei uma transformação total de vida. Uma transformação total, porque não que eu tivesse sido transformado parcialmente, mas eu ainda não estava vivendo o extraordinário de Deus que Ele tinha para a minha vida. Pode passar o próximo slide mesmo? Eu ainda não estava vivendo a transformação completa de Deus na minha vida. Quando eu vim para o campo missionário, meus irmãos, eu comecei a ver a glória de Deus se manifestar em mim e através de mim. Eu comecei a experimentar milagres, meus irmãos. Quando eu falo de milagres, eu não estou falando só do maior milagre de Deus, não estou falando do maior milagre de Deus, que é a salvação. Eu estou falando de milagres como acontecia antigamente. Às vezes a gente perde a fé e diz, não, Deus não faz mais descer fogo do céu, não tem mais poder para isso não. Ele tem. Ele tem poder para fazer o mar se abrir, Ele tem. Ele ainda permanece o mesmo Deus de ontem, Ele permanece o mesmo Deus hoje, e Ele será o mesmo Deus eternamente. Meus irmãos, Ele faz tanto milagres simples como milagres grandes. Eu lembro de uma vez que eu estava na Crisolândia de Brasília, eu estava responsável pela despensa. E certo dia, a gente estava precisando, a despensa estava baixa, a gente estava orando já pela despensa, e eu chamei um acolhido. Eu pegava o plantão da noite, ficava de 7 da noite até 7 da noite do outro dia, então eu dormia com os acolhidos, e aí quando era de manhã eu levantava mais cedo, fazia o café da manhã para eles, e eu lembro que de certo dia eu acordei 5h30 da manhã, 5h30 da manhã, que o horário que a gente acordava para fazer o café da manhã, para quando eles acordassem 7, o café já está pronto. Um acolhido se levantou junto comigo, e ele disse, Felipe, eu posso te ajudar? Eu falei, claro, com certeza. E o que eu posso fazer? Eu falei, vai lá na despensa, faz uma lista do que está faltando, e traz para mim essa lista. E enquanto isso eu fui passando café lá. E ele chegou comigo e disse, Felipe, está faltando açúcar e óleo.
E eu disse, açúcar? Cara, mas a gente não usa óleo no café da manhã. Ele disse, não, vai faltar óleo para o almoço, mas açúcar não tem nem para o café da manhã. A gente vai tomar café sem açúcar. Aí eu brinquei, aquele jargão de todo crente, eu falei, vamos orar por isso, meu irmão. E continuei, passando a manteiga lá nos pães. E aquele irmão, eu lembro até hoje o nome dele, o pessoal chamava ele de alemão. E aí o alemão começou a rir. Ele fez assim uma risada de canto de boca. E eu já tomado pelo Espírito Santo, eu digo que eu não tenho essa fé, porque eu não tenho, eu me conheço, eu sei que eu não tenho essa fé. Então foi o Espírito Santo que me tomou naquela hora e eu falei, você não acredita no poder de Deus? Ele falou, não, eu acredito, mas também não é assim, né? Eu falei, é assim sim, pegar na minha mão e vamos orar aqui agora. E ele disse, está falando sério? Eu falei, estou falando sério, pega aqui e vamos orar. E ele pegou na minha mão e eu fiz uma oração curta e simples. Eu disse, Deus, cremos na tua santa provisão, sabemos que o Senhor nunca deixou faltar nada em nossas vidas e isso não vai começar hoje. Te agradecemos pelo açúcar e o óleo que o Senhor já enviou para nós, em nome de Jesus, amém. Quando eu termino de orar, eu escuto palmas no portão. Agora, se vocês lembram do horário, 5:30 da manhã. E eu chego no portão, tinha um homem parado no portão. Falei, opa, meu irmão, tudo bem? Ele, Deus me incomodou para trazer isso para você. Tinha na mão uma sacola com açúcar e um óleo. 5:30 da manhã. E eu peguei aquele açúcar e aquele óleo, eu já estava com as pernas trêmulas, levei lá para o alemão, falei, alemão, pega aí, pô. Aí ele falou, tu comprou? Eu falei, tu já viu o mercado abrir 5:30 da manhã? Ele disse, cara, então tinha na dispensa. Eu falei, quem fez a lista da dispensa? Ele, então o que foi isso? Eu falei, vai ali no portão. E ele foi lá no portão. Quando ele chega no portão, aquele homem ainda estava em pé lá. Eu não sei o que aquele homem queria, 5:30 da manhã em pé no meu portão, mas ele estava lá, em pé no portão. Nunca tinha visto aquele homem na vida e nunca vi ele depois. Mas ele me trouxe um açúcar e um óleo. Parece bem simples. O meu plano, meus irmãos, era até quando dá 7 horas da manhã o mercado abrir, ir lá comprar um açúcar e um óleo. Mas Deus me provou o contrário, que Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. Se nós temos convicção, se nós cremos que Jesus transforma, sim, meus irmãos, nós temos convicção e nós somos prova viva de que Jesus transforma. Nós cremos no poder dEle. A gente pode viver isso, meus irmãos. Mas para vivermos o extraordinário de Deus, nós temos que obedecê-lo. Nós temos que obedecer o convite, aceitar o convite, de sentar-se à mesa e depois se levantar e ir fazer discípulos, e ir convidar mais pessoas. E olha aqui algo mais interessante, ele disse, se necessário, obrigue-os a vir, e algumas versões, insista. Nós temos que ser chato mesmo, temos que falar do evangelho em tempo e fora de tempo. O pessoal fala, lá vem um cara chato, não, vai falar de Cristo aqui, uma hora dessa, no horário do almoço. Meu amigo, não é o horário do almoço mesmo, eu me sento na mesa, quem está na mesa vai ter que ouvir. Eu evangelizo até pastor. Pastor, conversar com o pastor, começa a falar de Jesus, ele, eu já sou crente, eu falei, eu sei, então vamos continuar falando junto. É bênção, é em tempo e fora de tempo, meus irmãos. Vocês nunca sabem quando a pessoa está precisando ouvir uma palavra ali. É em tempo e fora de tempo. Nós temos vivido avivamento espiritual nos campos missionários. Eu lembro também de um avivamento que eu pude ver, meus irmãos, lá na Juventude Batista Goiana, uma coisa assim maravilhosa. Eu oro para Deus que Ele me permita participar ao menos daquela, nem que seja para servir água naquele avivamento. No que eu tenho visto ali, eu vi um congresso ali, meus irmãos, tantas vidas transformadas. Isso aquece o nosso coração de saber que Deus tem trabalhado no meio do seu povo, Deus tem feito coisas maravilhosas. Nós temos vivido batismos até da igreja perseguida. Essa igreja já conhece a Vila Minha Pátria. Essa igreja, eu não sei se esteve presente nos batismos que houve lá, você ficou sabendo. O culto está sendo transmitido? Tá? Não sei se a igreja ficou sabendo dos batismos que aconteceram lá, meus irmãos, mas que coisa maravilhosa. Vocês têm noção do que é um afegão se batizar? Um cara que outrora falava... Eu ouvi essas palavras da boca de um afegão, de ele me falar, Felipe, do jeito dele, né, que ele não fala português muito bem, o afegão, o muçulmano que aceita Jesus, para mim ele tem que morrer. E meses depois eu vi aquele mesmo homem se batizar. Aquele mesmo homem se batizar. Meus irmãos, isso aquece o coração. A gente saber que Deus continua trabalhando, mas para você ver isso, para você experimentar isso, você não pode ficar só sentado no banco de uma igreja, você tem que viver o extraordinário de Deus, indo, orando, contribuindo, de alguma forma participando, é como eu falei, nem que seja para servir água, nem que seja para ficar ali na porta, abrindo a porta, mas eu tenho que participar de tudo isso que Deus tem feito em nosso meio. Nós temos vidas transformadas. Pode passar o próximo slide? Eu quero apresentar para vocês o irmão Antônio Dourado. Se eu fosse contar a história de cada um dessa foto aí, a gente ia ficar o dia todo aqui. O pastor já está querendo tomar o microfone ali.
Mas eu só quero falar só do irmão Antônio Dourado, esse de laranja, que eu coloquei a seta bem em cima dele. O irmão Antônio Dourado, eu lembro quando ele chegou na Cristolândia, o irmão Antônio Dourado, ele viveu 45 anos nas ruas. 45 anos em situação de drogadição. E qualquer um que vê esse cenário vai dizer, não tem mais jeito. Esse daí não tem mais jeito, porque a família dele dizia isso. A irmã dele, quando eu liguei para ela me disse isso. Não, o Dourado, 45 anos que ele vive na rua, não tem mais jeito não, a gente já desistiu. Falei, mas Deus não desistiu dele não. Meus irmãos, o Antônio Dourado, ele não sabia ler nem escrever, nem o próprio nome. E eu lembro que, pegando plantão em cima de plantão, uma rotina extremamente cansativa, e como os irmãos bem sabem, falta missionários nos campos. Eu lembro que uma vez eu passei um mês inteiro sozinho numa unidade, um mês inteiro, 30 dias. Eu era o gestor da unidade, e além de gestor, eu era o missionário, o cozinheiro, faz tudo, só eu. E eu não reclamava porque só tinha eu. Eu lembro que eu começava o plantão 7 da manhã, acordava junto com os acolhidos, e eu era o último a dormir, obviamente, que eu tinha que trancar tudo às 23 horas, eu tinha que ir dormir, exausto. Eu brinco que até que eu morria de noite e Deus me ressuscitava de manhã cedo. Mas eu lembro que um dia, várias vezes, não foi só uma vez não, várias vezes, às 23 horas, quando eu finalmente parava a minha correria, o seu Antônio Dourado falava, Felipe, fale, seu Antônio, me ajuda a ler. Aí eu, 23 horas, e eu falava, Deus, me dá força. E eu ficava ensinando português. Eu sou de exatas. Falei para os irmãos, eu sou engenheiro, mas eu ficava ensinando português, que eu nem gosto, 2 da manhã, para o seu Antônio Dourado. E eu lembro que, um pouco antes de eu sair da Cristolândia Brasília, o seu Antônio Dourado me procurou, todo alegre, e já com a irmã do lado dele, já a família restaurada para a honra e glória de Deus. E ele me procurou e falou, Felipe, quero te mostrar uma coisa. Ele me trouxe um caderno de escola da prefeitura, e ele abriu aquele caderno. Ele tinha escrito o livro de João inteiro, o Evangelho de João inteiro, de próprio punho. Inteiro. E uma letra linda, meus irmãos, que a minha letra é horrível, a dele estava maravilhosa. Cara, eu chorei feito criança naquele dia. Chorei feito criança em ver aquilo. Meus irmãos, vidas transformadas, vidas têm sido transformadas. Eu poderia só falar com palavras, mas melhor do que isso é mostrar. Olha essas vidas transformadas, meus irmãos. Então, nós temos que aceitar esse convite de Deus. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Pode passar o próximo slide. Nós não temos mais tempo a perder. Nós temos que pregar o Evangelho quando é oportuno e quando não é. Próximo. Deu um problema técnico. Tem tempo, meus irmãos, que parece que não é oportuno pregar o Evangelho, que não é fácil, que é desafiador. Tem cenários que parece que já é uma batalha perdida. Mas nós temos que pregar o Evangelho quando é oportuno e quando não é. Porque nunca sabemos quando é oportuno. Quem sabe é Deus. Quem vai dizer se é oportuno ou não é Deus. E eu quero passar um vídeo para os irmãos. Não sei se vai dar para passar o vídeo aí. Possível. Problemas técnicos, sempre acontecem. E antes de passar essas próximas fotos, pode passar o vídeo. Isso, pode passar o vídeo. Antes de contar a história dessas fotos para os irmãos, eu quero passar um vídeo para os irmãos. E antes de passar esse vídeo, eu quero perguntar de você qual que é o seu sonho. Eu lembro qual que era o meu. Meu sonho, meus irmãos, era ser milionário. Só que Deus ouviu missionário e deu ruim. Estou aqui, para a honra e glória de Deus. Mas que bênção. Eu não me arrependo em nada. Eu sou feliz. Mas eu pergunto para você, qual é o seu sonho? Quero que você veja esse vídeo e reflita em qual é o seu sonho.
lá num cenário onde um sonho de uma mãe é poder abraçar seu filho novamente. O sonho de uma mãe é só poder dar um abraço no filho. O que é as minhas dores de estar longe da minha família? O que é as minhas dores de largar minha profissão? Diante desse cenário, meus irmãos. Aqui nessa foto da carreta missionária, o mais à esquerda da foto, o Alisson, esse moreninho que está abaixado ali. Aí na foto ele tem 18 anos. Ele com 9 anos de idade presenciou o pai dele assassinar a mãe dele na frente dele. E com 14 anos de idade, ele foi morar com a avó, porque o pai foi preso, e a avó dele usuária de drogas, não teve como sustentar ele, expulsou ele de casa, e ele foi para as drogas também. E nós acolhemos ele com 18 anos de idade. E uma vez eu perguntei qual era o sonho dele. Ele disse que era poder dar um abraço no pai, que tinha matado a mãe na frente dele. Meus irmãos, eu não posso me calar diante desse cenário. Isaías 62:10 diz assim: por amor eu não me calarei, por amor eu não descansarei, enquanto a sua justiça não se fizer resplandecer como a alvorada, e a tua salvação como as chamas de uma tocha acesa. A gente costuma dizer que por Cristo estamos prontos a sofrer, mas estamos mesmo? A gente está pronto a falar de Cristo em tempo e fora de tempo, quando é oportuno e quando não é? A gente está pronto a falar desse amor de Deus? A gente tem que pregar o Evangelho, meus irmãos, quando é oportuno e quando não é. Porque nem todo cenário vai parecer oportuno, e o nosso cenário que nós vivemos hoje não parece. Não está oportuno para nós pregarmos o Evangelho, não está fácil, mas nós temos que falar. Como cristão, nós temos que nos posicionarmos, temos que fazer algo a respeito. A gente tem que ficar indiferente, a gente não pode ficar indiferente diante desse cenário. A gente tem que fazer algo. Como cristãos, nós temos que viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Minhas últimas palavras para essa igreja é: pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Curva a sua fronte diante do Senhor Todo-Poderoso. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio de sermos tão abençoados nesta manhã. Glorificado seja o teu santo nome. Ó Deus, que cada crente, cada membro desta igreja não se cale, fale de Jesus, pregue Jesus, viva Jesus, contribua para aqueles que estão indo para os campos, orem por aqueles que estão indo para os campos, que esta igreja cresça cada vez mais no seu amor ardente pela obra missionária. Ó Deus de amor, obrigado pela vida do nosso querido missionário Felipe. Obrigado, Senhor, pela sua chamada, pelo ministério que ele desenvolve. Obrigado pela Cristolândia, Senhor, seus líderes, por cada participante. Obrigado, Senhor, pelas transformações que o Senhor está fazendo na vida deles, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de estar acompanhando e vendo esses milagres acontecendo, Pai. Obrigado pelo privilégio de participar disso, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo no meio da Cristolândia, que o Senhor está fazendo na obra missionária no Brasil. Que nossos corações não sejam apenas sensibilizados, Senhor, que possamos envolver a nossa vida, a vida toda na Tua obra, Senhor. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas que foram levantados nesta manhã, pelo Teu povo fiel que sustenta a Tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos aniversariantes dessa semana, abençoa-os também. Louvado seja o teu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. São tantas bênçãos, Senhor, e nós queremos te agradecer também por essa, de vermos o Arthur aqui, Senhor.
em resposta à oração da tua igreja, da família do Arthur. Obrigado, Senhor, por esta bênção maravilhosa. Continue agindo na vida dele, na família dele, de maneira poderosa, restabelecendo completamente a sua saúde, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a escola bíblica